Oi, gente, beleza? Tá de novo aqui comigo numa questão da UFRR, prova integral 2019 vestibular, questão 56. Fala o seguinte, olha só. Considere a reação de neutralização total entre oxiácido formado pelo calcogênio do terceiro período no seu maior estado de oxidação e o hidróxido composto. Aliás, o hidróxido composto pelo metal mais eletropositivo com 3 níveis eletrônicos. Só um detalhe, tá, gente? A gente vai bater um papinho aqui sobre tabela periódica, já já eu te mostro a tabela da prova. Esse papo de número de níveis eletrônicos está intimamente ligado ao período no qual o elemento se encontra na tabela periódica. Então, se você pegar uns elementos que apresentam 4 níveis eletrônicos, obrigatoriamente eles estão no quarto período, na quarta linha da tabela periódica. Se eu pego um elemento que tenha 6 níveis eletrônicos ocupados na sua distribuição, ele vai estar no sexto período. Tá? Então, se ele está falando que o elemento tem 3 níveis eletrônicos, ele está no terceiro período. No de cima também. Então, são 2 elementos da mesma linha da tabela periódica. 2 elementos do terceiro período. Só que um deles é um calcogênio e o outro é um metal mais eletropositivo. Bom, só lembrando um pouquinho de tabela periódica, aqui aquele esqueminha das setinhas da tabela periódica, raio atômico aumenta quando você aumenta o número de níveis, raio aumenta para baixo, certo? E dentro de um mesmo período, no caso do terceiro período, o raio aumenta com a redução do número atômico. Então aqui eu tenho raio e também tenho eletropositividade. Por quê? Quanto maior o raio, maior a distância do núcleo até a camada de valência. E o elétron que vai ser removido sempre vai ser o elétron da camada de valência. Quanto mais distante ele tiver do núcleo, mais fácil é desse elétron sair. O potencial de ionização é baixo, o que caracteriza um elemento muito eletropositivo. Eletropositividade é sinônimo de caráter metálico, e o metal naturalmente cede elétrons com facilidade numa ligação. Então, eu estou dizendo, com essa informação de mais eletropositivo, que é o elemento com maior facilidade para perder elétrons, os elementos de maior raio. Tá bom? Beleza? Então, acho que deu para a gente entender isso aí de propriedades periódicas. Bom, vamos lá, então, na tabela periódica buscar as informações necessárias. Um é o metal com maior eletropositividade e o outro é o calcogênio no seu maior estado de oxidação. Tabela periódica dessa prova, vou colocar ali para você ver, ó, tá aqui nessa página. Vou girar aqui direitinho, pronto, e aqui a tabela para você ver. Bom, primeiro, aqui eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha. Esse é o terceiro período, certo? Então, eu quero o calcogênio do terceiro período. O que é calcogênio? Calcogênio é elemento do grupo 16, tá? Elemento do grupo 16 é calcogênio. Calcogênio do terceiro período é o enxofre, certo? Enxofre forma 2 oxiácidos, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. O ácido sulfúrico, a terminação ico é para o maior estado de oxidação. Então, é o enxofre com NOx mais 6, é o nosso H2SO4. E o sulfuroso seria o enxofre com estado de oxidação mais baixo, ou seja, NOx mais 4, é mais baixo que mais 6, H2SO3. Então, o ácido que o enunciado quer que a gente use é esse aqui, ó, calcogênio no seu maior estado de oxidação, formando um oxiácido. Beleza, é o ácido sulfúrico. Vai reagir com hidróxido de um metal que tem 3 níveis eletrônicos, ou seja, terceiro período também, e que seja o mais eletropositivo. Como a gente falou, o raio aumenta para baixo e para a esquerda. Aqui eu tenho o raio aumentando e eu tenho também a eletropositividade, que é a facilidade que o átomo tem de perder elétrons. Raio grande, elétron sai com mais facilidade porque ele é menos atraído pelo núcleo, certo? Então, a gente tem aqui. Se você tem alguma dúvida em propriedades periódicas, coloca nos comentários. A gente faz um videozinho rapidinho para poder resumir isso, tá bom? A gente está falando, então, do sódio. Um metal do terceiro período, 3 níveis eletrônicos, e que seja o mais eletropositivo. O hidróxido desse metal de sódio é o NaOH. Soda cáustica, base clássica. Beleza? Estamos falando, então, dessas 2 substâncias, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Beleza? Vou voltar lá para a questão agora. Aqui, deixa eu rodar mais um pouquinho aqui para você ver novamente aqui a questão. Prontinho. Na questão 56, então, ele quer a neutralização total entre... Opa, passei direto, deixa eu voltar um pouquinho.
neutralização total entre o nosso H2SO4 e o nosso NaOH. Numa neutralização total, o número de hidrogênios ionizáveis, o número de hidrogênios, né, que saem como H+, tem que ser igualzinho ao número de hidroxilas. Só que esse ácido tem 2 hidrogênios. Essa base só tem uma hidroxila. Para ter uma neutralização total, é necessário ter o mesmo número de Hs e de OHs. Portanto, eu vou precisar de 2 bases. Como um H daqui pega uma hidroxila e forma uma água, 2 Hs pegam 2 hidroxilas, formando 2 águas. E o que sobra para a gente? O sódio, que é a parte positiva da base, e o SO4, que é a parte negativa do ácido. Sódio tem carga +1. E o SO4, repara, o H tem carga +1. 2 Hs, carga +2. Já que o composto é neutro, o blocão SO4 tem que ter carga -2. Se o sódio tem carga +1 e o SO4 tem carga -2, vou precisar de 2 sódios, justamente os 2 que aparecem quando eu boto esses 2 aqui na frente. Esse é o nosso composto, Na2SO4. Como o nosso ácido original era o sulfúrico, terminação ico do ácido, passa para ato no sal. Então, ácido sulfúrico vira um sulfato. Sulfato. Sulfato de quem? De sódio. Como o sódio tem NOx fixo, é só escrever de sódio mesmo. Então, a fórmula Na2SO4 e o nome sulfato de sódio. Vamos ver aqui as opções, o que tem aqui para a gente? Olha lá, mais um pouquinho aqui em cima, prontinho. Ó. NaSO3, essa fórmula já está errada. A fórmula é Na2SO4. Tá? NaS, a fórmula está errada. Seria Na2S. E assim mesmo não é proveniente da reação que a gente viu. Na2SO4 é a fórmula, sulfato de sódio é o nome. A L2SO43 é o sulfato de alumínio, não é nem sulfito, é sulfato. A L2S3 é sulfeto de alumínio. E nem é o alumínio que interessa para a gente nessa questão. Beleza? Entendemos direitinho? Curtiu a resolução? Então me ajuda o canal a crescer, divulga aí para a galera, para os seus colegas que vão fazer a prova que está rolando aí, que vai estar chegando aí pela frente, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações e tamo junto, precisando de alguma coisa, coloca aqui que a gente tenta ajudar da melhor forma possível, tá? Muito obrigado pela atenção e paciência, forte abraço, até o nosso próximo vídeo.